fatal, ou seja, vai morrer, então ele pode pensar assim, eu não quero morrer solteiro. Meu amor, eu quero casar com você antes de morrer. Hã? Não é? Eu preciso casar com você. Então o que ele vai fazer? Vai chamar 6 testemunhas, 6 pessoas que estão paradas ali esperando o acidente. Olha que coisa tétrica. Vamos chamar 6 pessoas. Essa, inclusive, é uma exceção à regra de que no registro civil, testemunha pode ser parente em qualquer grau da pessoa interessada. A mãe pode ser testemunha da filha que está registrando o neto dela? Pode. A avó pode ser testemunha do casamento? Sim. Meu pai pode ser testemunha do meu casamento? Sim. Minha irmã, meu filho, tá? Independente de qualquer coisa. Não existe essa restrição. Porém, o casamento não culpativo existe. No casamento não culpativo, nenhuma dessas 6 testemunhas pode ser parente nem de um e nem do outro contraente. Aí, essas 6 pessoas, elas vão ouvir desses 2, tem que ser dos 2, tem que ouvir dos 2 a manifestação de vontade de casar. Ah, mas e se o acidente foi só com um, o outro está lá longe? Então tá, vamos ouvir aqui que ele quer se casar, e aí nós vamos confirmar com a outra, ela realmente quer se casar também. Aí nós temos o prazo da lei para ir até a vara de família, mais próxima dali, daquele local dessa fictícia celebração, e eu vou reduzir a termo essas informações todas e entregar para o juiz. O juiz, olha, aconteceu isso, nós somos as testemunhas desse casamento no culpativo. O que esse juiz vai fazer, gente? Isso aqui, ó. Essas testemunhas apresentaram a prova da pseudo-celebração. Então, nós temos a celebração. Lembra que eu falei com vocês que aquela regra de ter as 3 fases, habilitação, celebração e registro, aquilo é regra, mas existe exceção? Olha o não culpativo aqui. No não culpativo não houve habilitação, celebração e registro, é celebração. A habilitação, que é uma pseudo-habilitação, que é o juiz que vai fazer, ele vai verificar os documentos se tem capacidade, se há impedimento, vai dar publicidade, porque ele vai publicar essa intenção no Diário Oficial. E aí, feito isso, ou seja, uma pseudo-habilitação, já houve celebração, o juiz vai mandar, vai determinar que o registrador ali daquele lugar faça o registro desse casamento. Então, e ele vai dar todos os elementos como se fosse, é um casamento por ordem judicial, casamento no culpativo, tá? Então, nesse caso, os efeitos do casamento vão retroagir à data daquela pseudo-celebração lá atrás. E se essa pessoa é o Lars Grael e realmente alguém conseguiu, foi o que aconteceu com ele no acidente lá da lancha, alguém conseguiu colocar o dedo na artéria dele, femoral, conseguiu tampar a hemorragia de artéria, imagina. Conseguiu tampar e ele foi socorrido. Claro, ficou sem corrente sanguínea na perna, perdeu a perna, mas sobreviveu. E se isso aconteceu lá com o nosso noivo querido? Se isso aconteceu e ele sobreviveu, e aí essa sobrevivência, ela ficou, ou seja, ele teve instabilidade no estado dele de saúde antes de registrar esse casamento. O que vai acontecer? O juiz vai arquivar o processo e eles vão para as vias normais de habilitação para o casamento. Tá? Tudo entendido? Qual que é uma outra exceção àquela regra de habilitação, celebração e registro? Conversão de união estável em casamento. Não confundam união estável com conversão de união estável em casamento. Uma coisa é a união fática, estável, que não há mudança do estado civil, as pessoas vivem em união estável. Outra coisa é fazer o que a Constituição mandou e facilitar a conversão dessa união em casamento. Existe uma família já constituída através de uma união estável, mas não existe o vínculo conjugal, porque isso tem que ter o casamento civil para que haja. Então, essa família pré-constituída pode pedir para que haja a formalização e a transformação, a conversão dessa família formada através de uma entidade que nós chamamos de união estável, uma família fática, para a formalização através do casamento civil. Isso é requerido ao registrador e nós temos que fazer habilitação, celebração e registro. Pois é, aí é uma exceção, porque nós temos a existência prévia de uma família, tem necessariamente que fazer habilitação, porque isso que sempre eu não falei com vocês, que essas finalidades, de uma forma ou de outra, elas têm que ser preenchidas, elas têm que ser observadas, até no casamento não culpativo, na conversão também. Mesmo vivendo em união estável, eu tenho que verificar
tenho que verificar se há capacidade e se não há impedimentos para esse casamento. Então, vai ser feita a habilitação, só que, como já existe uma família, eu não tenho que ter um marco inicial, como tem a celebração para o casamento, para o nascimento de uma família. Essa família já existe. Quando eu vou me casar, até o momento que eu entrei lá dentro do cartório e ainda não falei o meu sim, eu ainda não tenho uma família, aquela família nuclear formada por mim, meu cônjuge e eventualmente filhos, etc. Eu não tenho isso, porque não existe uma família formada pelo casamento antes do sim da celebração. A partir daquele momento do sim, que o juiz, etc., eu assinei, saí do cartório, eu já saí formando com meu cônjuge uma família. Engano quem pensa que a família só nasce quando já tem filhos, etc. Essa união, casamento, união estável, etc., forma uma família. Um casal é uma família. Então, essa família formada pelo casamento, ela nasce no momento da celebração. Quem vive em união estável já tem uma família. Eu não tenho que fazer uma celebração dessa família, né, para marcar o início dessa família. Ela já existe. Eu só estou transformando uma família que é fática numa nova entidade familiar que é formal, que é o casamento. Então, por isso, eu não preciso de celebração. Aí, no caso da conversão da união estável em casamento, isso suprime a necessidade da celebração, porque já existe uma família, eu vou só transformar. Eu habilitei, eles estão aptos para o casamento, o que eu vou fazer? Registrar. E aí é o que eu falei com vocês, que é a exceção de que esse registro é redução a termo de um casamento que já ocorreu. Em relação à união estável, é o registro que vai ser o marco de eficácia da relação formal de casamento. Já existe uma família antes, mas o registro marca o início onde o efeito de casados, o estado civil de casados, nasce. Então, é a partir do registro, não há celebração. Então, essa é uma exceção de que o vínculo nasce na celebração, essa é uma exceção de que existem as 3 fases, habilitação, celebração e registro, e porque suprime a celebração. E o casamento religioso para efeitos civis, quando não há habilitação prévia, ou porque prescreveu, ou porque não solicitaram habilitação, é outra exceção a essa regra de sequência. Não é habilitação, celebração e registro, e sim, nesse caso, celebração, habilitação e registro. Tranquilo? Então, são as 2 exceções. E o casamento não ocupativo, em que existe essa regra, existe essa sequência, porém, isso é feito de uma maneira diferente da solenidade em função do iminente risco de vida. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos falar daqui um pouquinho, na próxima aula, nós vamos falar sobre essa questão da idade núbil, porém, eu quero aproveitar o finalzinho da aula, esses minutinhos que tem aqui, para fazer o sorteio. Porque tem gente que pode querer ir embora, não assistir a última aula, além de apanhar depois, que a gente liga e fala, por que você não assistiu o final da aula? Mas a gente, de repente, precisa, né? Então, eu vou fazer aqui o sorteio rapidinho. Tira você. Obrigada. Ó, se for o pessoal daqui, já leva a revista de uma vez. Se for o pessoal de casa, o pessoal do concurso de cartório vai estar lá na porta do local da prova. É só vocês procurarem lá a banquinha do concurso de cartório que eles entregam para vocês. Claudete Cunha. Quem é? Ah, Claudete. Aqui, ó. É Cunha mesmo? Cunha. Ah, Cunha. Eu escrevi. Tem um A? Araújo Cunha. Ah, aqui, ó. Parabéns, Obrigada. viu? Eu que agradeço. O meu tá na página 59, mas tem muita coisa legal aí. Aí, pessoal de casa, não sobrou para vocês. No aulão eu vou sortear mais um. Eu trouxe 2, tá bom? Oi? Isso, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta para finalizar o casamento, tá bom? Até já.